Língua portuguesa, aqui é o professor Ivan. Daremos continuidade à correção de questões sobre os termos integrantes da oração. Objeto direto, objeto indireto, agente da passiva e complemento nominal. Vamos então ao número 7. A oração que apresenta complemento nominal é, vamos procurar a opção que tenha um complemento nominal. Letra A aqui, ó. O povo necessita de alimentos. De alimentos é um objeto indireto, porque completa o sentido do verbo necessitar através de uma preposição. Não serve. Letra C. O cigarro prejudica o organismo. O organismo é um complemento verbal. É um objeto direto, porque completa o sentido do verbo prejudicar, sem o uso de preposição, tá? Letra D. O castelo estava cercado de inimigos. De inimigos aqui, ó, até parece um complemento nominal, mas na verdade é um agente da voz passiva. Vamos botar a frase na voz ativa. Inimigos cercavam o castelo. O castelo estava cercado de inimigos. É a voz passiva, analítica, tá bom? Então, de inimigos, agente da passiva. E na letra E, as terras foram desapropriadas pelo governo. O governo desapropriou as terras. Ou seja, pelo governo também é o agente da passiva. Tá? Eu tenho aqui, ó, a estrutura de voz passiva analítica. Para toda voz passiva, né, analítica, eu tenho uma voz ativa. Então, já descartei as opções, né, inválidas. Vamos marcar aqui a opção B. Caminhar a pé lhe era saudável. Ou seja, o que é saudável para alguém. Então, saudável é um adjetivo, é um nome. Completando o sentido, né, de um nome, de um adjetivo, eu tenho um pronome oblíquo. Tá? Ou seja, caminhar a pé era saudável para ele ou para ela. Tá? Caminhar a pé lhe era saudável. Saudável para alguém. O lhe frequentemente exercerá a função de objetos indiretos ou complementos nominais, que são termos oracionais preposicionados. Então, a número 7 será a letra B. Número 8. Essa está bem difícil, hein? Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação da partícula C, na sequência em que aparece no período abaixo. Então, o que, assim como o C, são vocábulos que apresentam diferentes e inúmeras classificações de acordo com o contexto da frase. Tá? Então, vamos lá. Vamos às classificações do C. Tá? Deixa eu ver aqui. O maquinista se perguntava, vamos lá, o maquinista perguntava para si mesmo. Quem pergunta, pergunta alguma coisa, tá? Para alguém, para si. Então, esse primeiro C aqui, ele vai ser um objeto indireto. Então, aqui, ó, eu vou cortar as opções, né, que invalidam. Isso ajuda muito, ó. Corto a letra B, corto a letra C, e corto a letra E. Estou entre a letra A e estou entre a letra D. O maquinista se perguntava se a próxima parada seria tão tumultuada quanto a primeira. Eu tenho aqui, ó, uma oração principal, tá? E uma oração subordinada à principal. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Bom, ligando as duas orações, eu tenho o C, que é um conectivo,
tá? Ele está exercendo a função de conectivo, tá? Então, ele é uma conjunção integrante, tá? Pode ser também um conectivo integrante, tá? Então, eu ainda estou entre a letra A entre a letra D, tá? Estou entre a letra A e entre a letra D. Ainda não deu para resolver. Então, vamos retomar a frase aqui, né, para entender a classificação. Vamos lá. O maquinista se perguntava se a próxima parada seria tão tumultuada quanto a primeira, com aquelas pessoas todas se debatendo. Vamos lá. Se debatendo, alguns verbos da língua portuguesa, eles funcionam melhor, eles são quase que dependentes, tá, de um pronome, para que eles funcionem bem, né? Por exemplo, o verbo debater, né? No sentido de se agitar, tá bom? Ele é quase necessário a presença ali, em todos os contextos, de um pronome, tá? Do pronome se. Então, eu posso dizer que o se, o terceiro se, é parte integrante do verbo, tá? Vamos lá, então. Então, aqui, ó, eu já invalido a letra D e estou aqui na letra A, parte do verbo, tá bom? Vamos conferir a última. Os bilhetes avolumando nas mãos do cobrador, os reclamos, os quais se ouviam dos mais exaltados. Ouviam-se reclamos dos mais exaltados, tá? Ouviam-se dos mais exaltados. Ou seja, o verbo, quem ouve, ouve alguma coisa, tá? O verbo transitivo direto mais o pronome se, eu tenho aqui, né, uma estrutura de voz passiva. E o pronome se é com certeza um pronome apassivador ou partícula apassivadora, tá? Tanto que o verbo aqui, ó, ele está no plural, tá? Concordando aqui com o sujeito. Então, a número 8 é letra A. É uma questão difícil, tá? Porque ela exige conhecimentos prévios de voz passiva, de pronome apassivador, de conjunção integrante, tá? É uma questão de análise sintática um pouco mais avançada, justificando aí que a banca SpaceX, né, quando está a fim de complicar a vida do candidato, tá, eles conseguem. Então, o número 8 é letra A. Vamos, então, à questão 9, que me parece também complicada, tá? Vamos lá. Eu tenho aí uma frase, e dentro da frase eu tenho dois Qs, um C e um O. Preciso a classificação deles, preciso da classificação, tá? O problema da questão, que complica ainda mais a questão, é que a classificação não está definida. Ora, ela pode aparecer como classificação sintática, ora como classificação da classe gramatical, tá? Então, isso aí complica muito. Sendo que cada vocábulo aí pode apresentar duas classificações, a sintática e a morfológica, né? Ou seja, a que classe pertence. Qual das 10 classes, entendeu? Então, vamos lá, tem duas classificações. Olha, é super complicado entender a análise sintática aí da frase, mas logo no final aqui, ó, eu já posso resolver, eu posso pegar um atalho, tá? Dirigiu ao autor chamando o senhor. Gente, quem chama, chama alguém. Esse o, né, jamais pode ser um artigo definido, tá? Jamais pode ser, então eu corto aqui, artigo definido, tá bom? Ou ele será um pronome substantivo, ou ele será um objeto direto, tá bom? Então, estou entre a letra C e a letra D. Vamos lá.
Então, já resolvi o último aqui, tá? Vamos agora, que é o mais fácil, vamos ao primeiro aqui. Carta a uma jovem. A qual jovem, estando em uma roda, ou seja, que é pronome relativo, tá? Então, estou entre a letra C e a letra D. É pronome relativo, tá certo, tá? Em uma roda. Roda na qual ela dava aos presentes, era o lugar onde ela dava aos presentes o tratamento de você. Então, em que é pronome relativo também, funcionando sintaticamente como um adjunto adverbial de lugar. Então, ó, não é conjunção integrante, ó. Então, já cortei. Sobrou aqui para mim a letra D. Tá? O tratamento de você e se dirigiu ao autor chamando o senhor. Se dirigiu é um pronome oblíquo, correto. Então, a opção correta é letra D. O primeiro que é um pronome relativo, o segundo que é um adjunto, além de ser um pronome relativo, funciona sintaticamente como adjunto adverbial. O se, com certeza, é um pronome oblíquo. O o é um pronome oblíquo com a função de objeto direto. Quem chama, chama alguém, chamando ele, senhor, chamando o senhor, objeto direto. Então, a número 9 é letra D. Mais uma questão de análise sintática um pouco mais puxada, né? Que exige o conhecimento de coisas fundamentais, tá? Como pronome relativo, pronome oblíquo. Tá? Os pronomes são muito importantes na questão da análise sintática, tá bom? Vamos lá. Vamos ver se melhora um pouco, né? 10. Parece que melhorou um pouquinho, né? Mas vamos lá, ainda está difícil. Classifique morfologicamente e determine a função sintática do termo em destaque. Então, eu quero morfologicamente e a função sintática. Eu quero a classe gramatical e eu quero a função sintática, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Ele cortou-me o caminho. Deixa eu ver aqui. Quem cortou? Ele, sujeito. Cortou o caminho que era meu. Meu caminho. Me é, portanto, um pronome possessivo. Tá? Então, ó, eu já posso cortar a letra A, já posso cortar a letra B, já posso cortar a letra C e a letra E. Então, é a letra D. Vamos à segunda classificação. Vamos à classificação sintática agora, tá? Cortou o meu caminho. Quem corta, corta alguma coisa. O meu caminho, objeto direto. Caminho, núcleo do objeto direto. Meu, adjunto adnominal. Número 10, letra D. Questão 11. Invadiu a mente de Fabiano a lembrança de que a chuva poderia demorar demais. Vamos lá, essa frase é do romance Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Porém, vamos analisar a frase de acordo com a sua análise sintática, tá? O termo sublinhado desempenha a função de. Percebemos aqui que a parte sublinhada é bem grande, né? Porque é uma oração. Oração é o enunciado que tem uma locução verbal ou um verbo em sua estrutura. Eu tenho aqui uma locução verbal, ó, 2 verbos com valor de 1, tá bom? Então, constitui uma oração. Então, é uma oração desempenhando o papel, né, de um termo sintático. E o termo sintático, né, a função sintática exercida pela oração é complemento nominal, tá?
função de complemento nominal, porque está completando o sentido de um nome, de um substantivo abstrato, da palavra lembrança. Lembrança é um substantivo abstrato, é, portanto, um nome. Então, o termo sublinhado está completando o sentido da palavra lembrança, do nome lembrança, tá bom? Então, é um complemento nominal, é uma oração com valor sintático de complemento nominal. É, portanto, uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Número 11, letra B. Número 12. Vamos às palavras grifadas no período. Mas ser senhor é triste, eu sou senhora, e humildemente o vosso servo. Vamos lá então. Mas ser senhor é triste, verbo de ligação, seguido aqui de um predicativo, tá? Predicativo do sujeito. Então, ó, já posso cortar a letra B, já posso cortar a letra E. Eu sou senhora, estou evocando, né, a pessoa, a senhora. Eu sou senhora, estou evocando. Então, tem aí um vocativo, tá? Entre vírgulas eu clamo, eu chamo a pessoa, né? Eu sou senhora, vocativo, tá? Então, o segundo termo sublinhado é um vocativo. Então, aqui, ó, já não pode ser a letra B, já não pode ser a letra C e também não pode ser a letra D, tá? Também a letra E. Sobrou-me a letra A, mas vamos aqui marcar, né? Letra A. Mas vamos conferir os dois termos, né, posteriores. Vamos lá. E humildemente, ou seja, o modo, a maneira como se pratica uma ação. Então, é um adjunto adverbial, é um advérbio de modo, tá? Exercendo a função sintática de adjunto adverbial. Eu sou o quê? Humildemente, o modo, o vosso servo. Verbo de ligação, sou, o vosso servo, predicativo do sujeito. Servo é a principal palavra do predicativo do sujeito. Então, é núcleo, né, do predicativo do sujeito. Então, a número 12, letra A. As questões de análise sintática, para fechar o vídeo, né, elas exigem um conhecimento prévio de pronome relativo, de pronome oblíquo, tá? Até mesmo de regência, de voz passiva. Então, por isso que às vezes caímos direto na análise sintática sem passarmos pelos conteúdos que eu falei agora há pouco. Entendeu? Aí, por isso que a análise sintática parece tão difícil. Ela exige certos conhecimentos prévios. Então, vamos lá. Até o próximo vídeo.